Não existe nada fisicamente que diferencie autistas dos demais em relação ao coronavírus. A diferença se dá no aspecto social e comportamental da criança com autismo. O autista em si, um dos critérios do diagnóstico do autismo é o isolamento social. O autista, ele tem como critério diagnóstico essa questão de pouca interação social. Em tempos de pandemia e de isolamento, para o autista pode ser confortável estar em casa e não estar socializando. Ao mesmo tempo que seja confortável para ele, isso não é legal do ponto de vista evolutivo, que os autistas precisam socializar para melhorar e evoluir no seu quadro clínico. Então, essa fase de pandemia, essa fase de isolamento social, isso prejudica a evolução cognitiva do paciente. Ficar em casa para eles pode ser confortável do ponto de vista dele, da opinião dele, mas do ponto de vista evolutivo e cognitivo, nós precisamos socializar essa criança para que ela evolua cognitivamente no quadro do autismo. De acordo com Jéssica Amorim, pediatra com ênfase em saúde mental e neurodesenvolvimento infantil, autistas precisam de rotina também neste momento. Nesse período em que nós estamos totalmente sem rotinas, é muito importante que os pais criem uma agenda mais próximo possível da agenda original das suas crianças. É muito importante, é primordial que você tenha um contato íntimo com os terapeutas do seu filho. Psicólogo, psicoterapeuta, neuropsiquiatra, porque qualquer dúvida, isso precisa ser tirado em conjunto. Cada criança é uma criança. Então, por exemplo, se o meu filho tem escola na parte da manhã e na parte da tarde ele tem musicoterapia na segunda-feira, fonoterapia na terça, psicopedagogia na quarta, a escola está acontecendo na parte da manhã, é importante que ele acorde no mesmo horário, faça o seu ritual que já está acostumado, tome o seu café da manhã. Se ele se sentir mais confortável e organizado com o uniforme, se sentir mais seguro, vista o seu uniforme e vá assistir a sua aula online. Por incrível que pareça, os pais estão conseguindo organizar essa questão de aula online muito bem com eles. À tarde, se for fono, entre em contato com a sua fono. Existem atividades que podem ser feitas de forma virtual com fonoterapia. Tente manter a rotina do seu filho o mais próximo possível, com horário de lanche, horário de intervalo da tarde para o almoço, horário do soninho. Não mude a rotina do seu filho. Isso vai conseguir organizar e equilibrá-lo emocionalmente, sem prejudicar a sua evolução. O que a gente menos quer dessas crianças é que eles se desorganizem. Nós chamamos de desorganizar qualquer situação que deixe o autista mais estressado, que tire ele do seu eixo. Precisamos manter a rotina para poder manter essa organização e essa organização fluir na evolução clínica favorável dele. Essas crianças têm um potencial enorme, nós não podemos perder esse potencial. Sobre o excesso de tempo na frente de telas, como televisão e celular, a neuropsiquiatra faz um alerta. Todos nós estamos cada vez mais envolvidos com as telas. Desde que apareceu o celular e foi colocada essa tela na nossa mão, nós esquecemos um pouco todo o resto, não é? E nos concentramos a maior parte do tempo nas telas que estão na nossa frente. Antigamente nós tínhamos só a televisão. Hoje nós temos uma televisão ou duas em cada bolsa. Não é verdade? Antigamente a gente tinha uma televisão na sala que reunia a família para assistir um programa. Hoje nós temos duas televisões em cada bolso. Então, todos nós estamos mais envolvidos com tela. E isso gera um distanciamento interpessoal, quer queiramos ou não. As amizades hoje são virtuais, os namoros são virtuais, os encontros se dão por via virtual. E isso não é um privilégio das nossas crianças. Isso é uma tendência mundial. Quando a gente fala em autismo, tudo que a gente menos quer é que eles se isolem, é o distanciamento interpessoal. Se eu estou em período de pandemia e eu deixo meu filho dentro de casa, em frente à televisão, eu perco tudo que eu investi para fazer para que ele evoluísse na socialização.
Além disso, as telas agem numa área do cérebro muito dependente de uma substância chamada dopamina. E essa dopamina ela está ligada à química cerebral, gerando dependência. Um exemplo, se eu uso uma droga, qualquer droga psicoativa, ela vai aumentar a dopamina no meu cérebro. A tela age aumentando a dopamina no meu cérebro, então ela age como uma droga. O que eu tenho visto, eu tenho recomendado muitas minhas mães para fazer uma dieta de telas nessas crianças. Restringir a quantidade de horas que elas ficam em frente às telas. E seja qualquer tipo de tela, até livros. Eu preciso que essa criança consiga conhecer e explorar o que está ao redor dela. E não ficar em frente a uma tela de vidro que passa preferencialmente sempre os mesmos programas. Então, dieta de telas, restrição de número de horas, 30 minutos na parte da manhã, 30 minutos na parte da tarde. A criança precisa explorar o meio, brincar com diferentes brinquedos, conhecer diferentes pessoas. Estamos em época de pandemia, mas os brinquedos educativos estão aí. Não substitua o brincar com seu filho pela tela. Doutora Jéssica Amorim orienta sobre como explicar a pandemia às crianças autistas. É importante os pais terem uma certeza: seus filhos entendem tudo o que vocês estão falando. O paciente autista, a criança, ela tem uma dificuldade na comunicação e não no entendimento. Não existe dificuldade na compreensão dos fatos para essas crianças. Então, eu oriento os pais a conversar olhando no olho. Desça a altura do seu filho e explique para ele de uma forma, de uma linguagem, lógico, de uma forma infantil, uma linguagem que seja adequada à faixa etária dele, exatamente o que está acontecendo. O seu filho vai compreender. Tenha certeza que ele entende tudo o que acontece ao redor dele. Eles são hipersensíveis. Eles sabem quando nós estamos ansiosos. Eles sabem quando nós estamos tristes. Eles sabem quando nós temos problemas. Então, converse com seu filho. Ele vai compreender.